Olá, meus queridos alunos, vamos que vamos para mais uma semana de aula. Essa semana, então, vamos ver um pouco, ainda continuar em Brasil, vamos ver um pouco, então, sobre o governo varguista, ou que a gente chama, então, a Era Vargas, que vai mais ou menos aí de 1930 até 1945, depois ele volta, né, de uma forma democrática em 50 para 51, e em 51 fica até 54, quando ele se mata. A gente vai ver um pouco sobre isso. É impressionante o governo de Getúlio Vargas, o tempo que ele ficou no governo. Né? Então vimos aí na semana passada um pouco sobre a República da Espada, os dois primeiros presidentes do Brasil, e aí falamos um pouco, passei alguns textos para vocês lá com resumos das principais características do governo da República Velha, ou que nós chamamos de República do Café com Leite. Nós esperávamos tanto que o Brasil fosse diferente. Eu estava lá na época, eu estava lá, e o Brasil não mudou, a corrupção era muito grande, o voto era do cabresto, então nós tínhamos vários problemas na democracia, como nós temos ainda vários problemas, né? Parece que alguns problemas, principalmente com a corrupção, parece não cair. O que será que acontece? Onde está a culpa? Né? Então, tem vários questionamentos aí. Então, essa República do Café com Leite vai ter presidentes que entrando do Partido de São Paulo e do Partido de Minas, mas Getúlio Vargas, lá no Rio Grande do Sul, já começa a questionar esse poder. Então começa com a junta militar aí, então, para derrubar esse República Café com Leite, essa entrada de presidente de São Paulo e Minas Gerais. Então, em 1930, os militares tomam o poder ali, lembrando que a capital do Brasil nesse período é o Rio de Janeiro, o Palácio do Catete ficava no centro ali do Rio de Janeiro. Então, acaba sendo tomado pelos militares, e todos clamavam então que Getúlio Vargas assumisse o poder nesse período. E esse cara é impressionante, ele entrou na história, né, como um presidente, um ser humano comum, que vai passar por todos os tipos de poderes. É impressionante o que esse cara fez na política, e até hoje existe amor e ódio. Se você pega aí uma pessoa de 70, 75 anos, se você perguntar para ela se ela lembra ou já ouviu falar do governo de Getúlio Vargas, você vai ver como ele é amado. E ao mesmo tempo passou por uma ditadura, né, e acabou torturando também pessoas em calabouços, e até hoje ainda há uma grande discórdia sobre isso, documentos que deveriam ser abertos dessa ditadura e que ainda não se abriu, e que a gente acabou se fechando aí nesse período do golpe de Estado Novo, que a gente vai falar aqui também. Então, olha aqui a tabela que eu coloquei aqui para vocês, o tempo que esse cara ficou no governo. E a gente vai ver um pouco aí das principais características para vestibular sobre a Era Vargas, né? A era, você tem noção de você fazer parte da história e ser considerado como uma era, você ter um tempo ali, é impressionante, né? Então a gente vai ver aí um pouco sobre essas coisas sobre Getúlio Vargas. Professor, mas ele foi bom ou ruim? Vamos deixar para você. Você vai decidir aí de acordo com seus estudos, de acordo com o seu aprofundamento, porque a aula dada é aula estudada, então é importante também vocês darem uma pegada a mais para saber mais coisa aí dessa aula resumida que a gente vai passar aqui. Então, em 1908, ele ganha então como deputado estadual do Rio Grande do Sul. Aí depois, em 1913, ele acaba entrando no segundo mandato. Em 21, ele é reeleito, mas ele sai para assumir como deputado federal em 1922. Né? Então, olha só, de 1908, acaba entrando como deputado estadual, volta em 1913, ganha de novo, e em 1921 ganha de novo, mas ele sai porque ele estava já pensando aí ser deputado federal, e em 1922 ele entra como deputado federal, vem para o Rio de Janeiro. E em 1926 a 27 já começam esses questionamentos aí sobre essa República do Café com Leite, só entrava o presidente de São Paulo e Minas. Então ele acaba sendo convidado a ser ministro da Fazenda, e ele entra ainda questionando os governos, mas ele entra ali como ministro da Fazenda e continua com seus questionamentos. Em 1928, ele acaba então voltando para o Rio Grande do Sul e sendo o presidente do estado do Rio Grande do Sul. Como assim, professor? Um presidente do Rio Grande? Não estavam separando não. É que naquela época ainda não se usava o termo governador. Então era presidente de estado, né? Então é presidente do país e presidente do estado, que hoje nós chamamos então de governador, ok? E de 1930 a 34, então ele vai ficar como governo provisório. E aí então os militares em 1930 começam a bater de frente, Júlio Prestes acaba ganhando as eleições,
como as eleições ainda havia muita falcatrua, muita mentira, muito envolvimento ali dos políticos e da elite oligárquica do café e etc. no Brasil, da indústria, então eles vão questionar, parte desses caras da elite vão questionar, então Júlio Prestes não assume a junta militar e convida então Getúlio Vargas para ficar como um governo provisório. Qual é a ideia? Esse cara vai entrar e aí ele vai fazer novas eleições democráticas. Olha só, calma aí, não foi bem assim. Mas ele entra então como governo provisório até 34, de 34 a 37 é o momento dele querer as eleições, todo mundo cobra Getúlio, cadê as eleições, cadê a democracia, cadê as eleições, e nada de Getúlio Vargas fazer as novas eleições. Então o que acontece, ele acaba sendo então ali todo com um esquema político pelos parlamentares, acaba sendo eleito pelos parlamentares, uma eleição indireta, então ele acaba ganhando ali, os deputados federais colocam ele como presidente ali do parlamento. Impressionante o que esse cara fez, foi um presidente até colocado pelos deputados ali numa eleição indireta, e ele vai ficar de 34 a 37, 37 não tem jeito, as pressões eram gigantescas para ter novas eleições, ele não se candidata, mas, muito esperto, ele já estava aí pronto para o golpe, então com algumas ameaças comunistas, né? Poxa, professor, parece que a gente está falando do mundo atual, agora do Brasil atual. Então as ameaças comunistas ali, os comunistas também não vão aceitar o governo, vão bater muito de frente aí com ele, com a Aliança Nacional Libertadora. Então acaba Getúlio Vargas dando um golpe, se torna uma ditadura, e ele é considerado um dos governos totalitários, períodos entre guerras, né? Então, com uma esquerda, com uma direita voltada aí nos governos totalitaristas, uma ditadura de direita, nesse período ele vai entrar nesse hall histórico dos governos totalitaristas no mundo. Itália, Benito Mussolini, na Alemanha, o Hitler, e aí nós temos em Portugal, nós temos também na Espanha, Salazar, e vamos ter vários presidentes com essa característica. E, claro, na União Soviética, o único de esquerda ali, o Stalin, também com um governo totalitarista, com um golpe, uma ditadura totalitarista de esquerda. E o Brasil também entra nesse período histórico aí, então Getúlio Vargas também é considerado um governo totalitarista de direita no período entre guerras, aí fortalecendo uma ditadura chamada Estado Novo. Professor, por que tem esse termo? Vamos ver aqui também. E aí Getúlio Vargas em 45 não tem como, afinal ele não apoiava o governo dos Estados Unidos, a gente vai ver isso, ele tinha toda uma característica, uma queda pelo nazifascismo, né? Tinha todo um amor ali por Hitler, não era declarado isso, criou até o Partido Integralista, no período que depois acabou tendo um conflito com esse partido, e esse partido acabou sendo destituído por ele, apesar de até hoje ainda existir movimentos integralistas, é muito raro ouvir falar, mas existe, tá? E aí o que acontece então? Getúlio Vargas sai do governo por pressões norte-americanas e também da elite aí brasileira e também do partidos como a UDN, a gente vai falar depois um pouco sobre isso, e aí então, pessoa que tinha acabado, por isso que era Vargas. Em 1950, esse cara volta para a política e ele ganha com mais de 48% de votos, né? Foi um dos presidentes mais votados do Brasil, né? Até os dias atuais. Impressionante, a gente vai falar também um pouco sobre isso, sobre o populismo de Getúlio Vargas, né? Tivemos vários governos populistas, principalmente pós-Vargas, mas Vargas vai ser muito presente aí seu populismo. E aí o cara volta democraticamente, eu estava lá, não votei nele, mas em 1950, de 54, ele foi presidente eleito democraticamente. Foi questionado pelo partido da União Democrática Nacional, da UDN, mas não teve jeito não. Como ele tinha uma ligação ali com a política muito forte com os deputados, ele acabou então ficando. Então o júri deu a favor aí, Getúlio Vargas, ele assume o governo democraticamente. O cara passou por todos os governos possíveis, né? Eu acredito que ele é o único aí do Brasil e pouquíssimos do mundo, né? Deve se contar nos dedos, os caras que conseguiram fazer o que esse cara fez. Por isso nós chamamos na história, os historiadores colocaram como a Era Vargas. Vamos ver um pouco então sobre isso? Então vamos lá. O governo provisório, então,
de 1930 a 1934. Era uma formação de um estado de compromisso. As oligarquias cafeeiras, a burguesia industrial e os extenentes estavam todos ali preocupados com essa república do café com leite, a corrupção, o voto do cabresto, que muitas vezes até essas oligarquias, esses coronéis do café estavam ligados, mas muitos deles de outras regiões do Brasil não estavam aceitando mais esse domínio, né, dessas oligarquias, então começam a questionar esse momento aí nós vamos ter aí uma política, então, econômica aí diferenciada, porque Getúlio Vargas começa a fazer essa propaganda desse fim, desse governo, tem apoio dos militares, os militares derrubam, então, Júlio Prestes, que tinha acabado ganhado as eleições, mas ele não fica no poder, Getúlio Vargas assume o poder aí. Vamos lá, políticas econômicas Getúlio Vargas, valorização do setor cafeeiro, ele precisava ali equilibrar, tanto que ele vai queimar as sacas de café, né, nesse período, vai ter algumas dificuldades aí para melhorar a economia no Brasil, mas ao mesmo tempo investindo na modernização do Estado. Nós chamamos isso do início do processo de modernização, então ele vai dar uma melhorada em todo o processo. O mundo já era diferente, o mundo estava industrializado, né, a Europa e os Estados Unidos passando toda essa base da industrialização, do mundo democrático, capitalista para todo mundo, então precisávamos de uma reforma, a gente não tinha leis trabalhistas, não havia organização de salário mínimo, né, o mínimo, ou seja, aquele patamar que tem que ganhar no mínimo aqui e daqui para cima, e não pagasse de qualquer forma, e a elite cafeira, eles tinham essas características aí de pagar da forma que quisesse. Então precisava de um processo importante aí. E Getúlio Vargas começa então a melhorar isso com o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Ele começa a regulamentar então as relações trabalhistas, né? Outro setor importante também que ele vai mexer é a educação e a saúde, onde vai nascer o Ministério da Educação e da Saúde, já com base numa educação profissionalizante. Então Getúlio Vargas já está com essa preocupação da industrialização, da formação desse trabalhador aí, claro, com o populismo dele já começa a se fortalecer aí nesse período. Professor, por que populismo? A gente tem que tomar muito cuidado com essa característica. Depois, se vocês puderem, eu não lembro o nome agora da mulher, mas ela faz uma cientista social, ela faz uma análise muito louca sobre o perigo do populismo na América Latina. Ela historiciza todo esse processo, tá lá no TED, TED é T, é uma sigla, tá? Não é o ursinho TED não, TED, né? Você pode olhar lá no canal deles do YouTube, TED, tem um que fala sobre isso, sobre o perigo do populismo na América Latina. É impressionante o que essa mulher fala. Nós tivemos vários populistas, dentre eles aí o mais famoso e que ficou meio assim, ou não é, foi o Lula, né? Um populismo muito forte. Agora, o que é o populismo? Porque ele trabalha para o povo, né? Cuidado com essa visão. O que você pensa de povo? É engraçado quando a gente fala das pessoas, o povo votou errado, o povo é burro, o povo é gado, o povo aceita um presidente que roubou, o povo é petralha. Essas confusões, a gente sempre coloca o outro, a gente nunca se coloca no meio disso. Então, quando a gente pensa em povo, a gente só pensa na população ignorante, ou seja, que falta conhecimento, e a população pobre. Não! O populismo está ligado a governar para todos, com uma característica mais próxima do povo. Ou seja, o povo está adentrando todos, tanto ricos quanto pobres, e até estrangeiros aí também vai entrar nesse processo. Tanto que Getúlio Vargas, ele vai governar, ele vai ser conhecido como pai dos pobres, mas muitos jornalistas da época, como Carlos Lacerda cansou de falar, ele também era a mãe dos ricos. Quem é melhor, Carlos Lacerda dizia, né? Quem é melhor para o filho, o pai ou a mãe? Você deve estar pensando aí agora na sua casa, qual que é melhor para você, seu pai ou sua mãe? Geralmente a mãe, né, pega mais leve. Então, ao mesmo tempo que melhorou a concepção do trabalho, leis trabalhistas, CLT, né, a carteirinha azul, que existe até hoje, é um absurdo, mas eu não vou entrar agora, não vou dar minha opinião sobre isso, histórica, sobre a carteira de trabalho, mas ela ainda existe aí fielmente ainda, né? Tão atrasado o Brasil está ainda nesse processo de trabalho. Então a gente precisa de uma reforma importante nesse processo, mas ainda não se tem. Então o que acontece? Getúlio Vargas ele vai ser forte nisso, mas ele não está dizendo que ele foi bom só para o povo. O populismo também acaba enriquecendo também os ricos, acabam ficando mais ricos também, tem uma grande importância nisso. E é legal a gente entender. Melhora a condição do povo, mas o populismo também tem características aí também para a elite, tá bom?
Então é o populismo. O populismo governa para todos. Cuidado com essa visão que só é para o povo, aquela coisa de esquerda ou de direita. É muito mais que isso, é muito mais profundo as características de populismo, beleza? Então, São Paulo, os paulistas não vão aceitar aí essas características de Getúlio Vargas no poder. Então, em 1932, eles tentam redemocratizar o país, mexendo na Constituição, mas o governo federal no Rio de Janeiro não vai aceitar isso, então nós vamos ter a Revolução Constitucionalista. Todos os estados acabam ficando contra São Paulo. São Paulo acaba sendo derrotado, nós temos imagens, vou colocar uma imagem aqui para vocês, tá bom? Ó, de São Paulo derrotado, parte de São Paulo teve alguma destruição no centro de São Paulo, e Vargas então decreta as eleições para a Assembleia Constituinte de 34, ó, 32, tá bom, ó, nós vencemos, olha só, São Paulo não vai ter as eleições ainda pela Constituição ainda, mas eu vou esperar até 34, eu vou organizar as eleições, tá bom? Então aí vai esse governo provisório de 1930 a 34. E aí em 34, Getúlio Vargas organiza as eleições, mas na verdade ele vai ter um apoio, claro, né, dos deputados, e os deputados então elegem Getúlio Vargas, né, como um voto ali secreto, né? Ele acaba então elegendo, os deputados acabam elegendo Getúlio Vargas, ele fica no poder. Então ele vai ficar agora de 1934 até 1937. É um governo constitucional, mas ele foi eleito pelos deputados. Por que eleito pelos deputados, professor? Na conjuntura internacional do que estava acontecendo, aquele período entre guerras, o Partido Comunista se espalhando pelo mundo, a Guerra Fria ainda num processo muito grande, então, preocupados com essa ideia, olha, de novo, atingindo o Brasil pelo medo, a população pelo medo. Então, de um lado, vai ter uma aliança integralista brasileira, que a gente chama com ideologias nazifascistas, que é o Partido Integralista, e do outro lado, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, né, com Luiz Carlos Prestes como um presidente ali, mas era o Herculino que era o presidente, mas o famoso mesmo, em quem tudo que aparecia na mídia no período, né, no jornalismo, estava ligado a Luiz Carlos Prestes, né? Então, a Aliança Nacional Libertadora com a ideologia comunista, então o comunismo, e havia um medo total aí das ideias comunistas, porque a Guerra Fria estava fortalecendo muito essa ideia contra tudo e contra todos aí no comunismo. Tá? Então surge essa intentona comunista aí em 35, lutando contra o falso plano Cohen, né, que era a suposta conspiração comunista para criar uma ditadura comunista aqui no Brasil, e todo mundo ficou com muito medo desse período. Os Estados Unidos havia um investimento muito grande aí, então houve uma forte repressão, uma preparação do golpe de Estado. Então Getúlio Vargas ele não se candidata às eleições, mas com essa característica, colocando medo, né, aquele medo terrível. Eu lembrei agora daquele parte de um trecho de um ensaio do C.S. Lewis, que fala que convence as pessoas pelo medo, né? É o que a gente está vivendo mais ou menos hoje no Brasil, né? Parece que eu estou falando do Brasil atual. Então, com essas características, Getúlio Vargas vai usar, e o governo vai usar essa invasão comunista, todo mundo vai ficar com medo, porque a visão libertadora e etc., todas aquelas questões, ia mexer com o tradicionalismo do Brasil, né, ia mexer com as bases religiosas também, então há um conflito aí, todo mundo não vê, Getúlio Vargas não se candidata, todo mundo fica pensando em o que vai acontecer, e ele faz o quê? Ele dá o golpe. Então, em 1937, Getúlio Vargas, então, dá o golpe que a gente chama de golpe do Estado Novo. Professor, por que Estado Novo? O Brasil deixa de ter aquelas características de federalismo. Cada estado tem a sua quantidade de imposto de arrecadação individual, separado, ou seja, o que eu ganho aqui vou recolher de imposto, a porcentagem de imposto. Não, agora todos os estados são iguais. E ele faz até uma cerimônia queimando todas as bandeiras dos estados e formando um único país. Agora o Brasil é um país com características nacionalistas muito fortes. E Getúlio Vargas tinha essa característica nacionalista. Só para vocês terem uma ideia, não houve também nenhum outro presidente que criou tantas estatais como Getúlio Vargas. Só para vocês terem uma ideia, do governo getulista, no final do governo getulista, 54, quando ele se mata, para cá, as empresas estatais do Brasil só foram sendo vendidas, vendidas. Se eu não me engano, o Fernando Henrique foi o que vendeu aí quase ao final, aí foi umas
umas 5, 6, acho que até 8, e o Lula acho que vendeu 3 aí no primeiro, segundo governo dele, não me lembro direito a característica, mas foi vendendo, só foram vendendo, de lá para cá só venderam as estatais. Então é impressionante também o que esse cara produziu de empresas estatais aí nesse período, com as ideias nacionalistas, a preocupação nacional e tal, dentro do país. Estou deixando vocês confusos, né? Sim, eu quero que vocês pensem aí se esse cara foi bom ou não, né? Eu estava lá, eu posso dizer o que foi. Mas aqui eu só estou dando aula. Então vamos lá. A imposição da Constituição de 1937 agora, o aumento do poder presidencial, ele agora praticamente fecha o Congresso, né? Vai ficar os apoios dele, mas ele fecha o Congresso, agora ele comanda e tudo. E aí vai ter aquela característica dos governos totalitários que a gente já viu isso no passado: terror, medo, censura, extinção de todos os partidos políticos, né? Os sindicatos vão ser fechados aí. Então, uma origem fortemente do populismo, aquela povos do meu Brasil, né? É impressionante até hoje. É uma coisa muito legal também, que é bacana você dar uma pesquisada. Se fala de Getúlio Vargas, mas até o marketing de política usado até hoje vem dessas características do governo de Getúlio Vargas. Sempre começar um discurso: companheiros e companheiras, povos do meu Brasil, meus irmãos. Cada um tem uma característica aí de chamar o povo brasileiro para gerar intimidade. Essa base do populismo vai ser muito forte se você pega pós Getúlio Vargas aí, de 54 até o golpe militar. Você vai ver tudo com essas características, o cara gerando intimidade com o povo, como se estivesse ligado ali com o povo. Só faltava jogar bola na rua ou encontrar no boteco para o populismo ficar mais forte. Mas o Getúlio Vargas vai fortalecer muito essa ideia nesse período. E as musiquinhas também, essas musiquinhas que ficam na nossa cabeça fortemente aí, né? Acaba também sendo muito forte até hoje. Os políticos usam muito aí, Getúlio Vargas usou muito, desde música nordestina até com característica do pop de São Paulo, ele vai usar, e do Rio de Janeiro, muito grande aí nesse período para suas campanhas. Ele vai criar o DIP, o Departamento de Propaganda e Imprensa, né, para poder divulgar todo o seu governo. Vai ser impressionante o que ele vai divulgar, até jogos de futebol, às vezes na narração tinha influências ali para o governo estadista dele, né, para o governo então do Estado Novo de Getúlio Vargas. E por tantas coisas que ele vai fazer pelo trabalhador, vai criar Vale do Rio Doce, vai começar então a explorar o minério no Brasil, vai criar estatais, né? Só no governo de 54, de 51 que ele vai criar a Petrobras, mas já começa uma campanha aí do petróleo é nosso nesse início também, já com esse pensamento. Vai melhorar um pouco a educação no Brasil, vai criar movimentos no Brasil de alfabetização. Então ele vai ser chamado o quê? De pai dos pobres, né? Fazendo urbanização, transformando então tudo aí nesse processo nacionalista, e ele vai ser considerado pai dos pobres aí. E claro, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, vai fortalecer muito esse período aí. E a origem então rural dos trabalhadores, né, os mais receptivos, ele também vai criar ferrovias e sempre vai estar ali em todo esse estado demonstrando tudo que ele produzia no Brasil nesse período. E começa a surgir uma ideia do Estado corporativista aí. Professor, o que seria o corporativismo? Ele vai linkar no governo dele os movimentos como sindicatos também, isso vai se fortalecer em 51, mas aqui já começa as características de negociações, reuniões com esses movimentos também sociais que tinha na época, que não era, claro, ligado ao comunismo, para poder linkar ali a sua política, né? Getúlio Vargas vai ser pressionado nesse governo. Os Estados Unidos quer ir para a guerra e quer ver os partidos que vão, os países que vão estar ao lado dos Estados Unidos lutando contra a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas ali queria, não queria e tal, mas se viu pressionado, manda então os pracinhas, mais de 25 mil homens, vai lutar na Itália, se saíram muito bem, a gente já falou sobre isso em outro momento. Getúlio Vargas então manda esses caras lutarem, o Brasil acaba ajudando ali a conquistar a parte da Itália, e agora sofre uma pressão, a guerra acaba, e aí agora todo jornalismo e todos os partidos políticos da época, principalmente agora a UDN, né, a União Democrática Nacional, vai começar a bater de frente com o Getúlio Vargas, para que o Getúlio Vargas saia do governo e tenha eleição. Então ele não se vê em outra razão, e então em 45 acaba então o governo dele.
Começa a surgir, então, o desgaste político da ditadura de Vargas aí, as pressões da Segunda Guerra Mundial e principalmente dos Estados Unidos. Chega, então, o fim do Estado Novo e o processo de redemocratização. Começa a surgir partidos políticos aí a partir de fevereiro de 45, PTB, PCB, né? Então começa a classe operária também começa a fortalecer nesse partido dele, o chamado PTD, mas a UDN, que são os setores liberais de oposição ligados aí ao comunismo, acaba então batendo de frente com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deposto, desculpa, ele acaba saindo do governo, resolve voltar para a fazenda dele com 1 milhão de cabeças lá no Rio Grande do Sul, mas ele acaba tendo que apoiar aí algum candidato. Então, o partido vai fortalecer e colocar ele obrigando a apoiar ao Marechal Gaspar Dutra, que ganhou as eleições, então, em 46, assume o governo pelo partido PSD, tá bom? Getúlio Vargas vai descansar, ele desaparece, ele some de tudo, e o tempo vai passando, e o que vai acontecer então? Ele vai ter uma entrevista já lá em 50, 49 para 50. E ele então acaba dando uma entrevista lá na fazenda dele, todo bonitinho e tal. E os jornalistas voltam para o Rio de Janeiro para fazer essa matéria e percebe que o povo ainda desejava Getúlio Vargas. Então o partido percebe, opa, peraí, Getúlio Vargas ainda tem um nome bom, ele ainda tem aí seu lado positivo para o povo brasileiro. O povo brasileiro amava demais Getúlio Vargas. Então qual é o objetivo então desse partido? Recuperar aí a atenção e o governo de Getúlio Vargas. E agora, em 1951, como ele mesmo disse, volta nos braços do povo. Getúlio Vargas volta com mais de 48% dos votos. Lembrando, pessoal, que era muito voto, porque hoje nós somos 212 milhões de brasileiros. Naquela época não era, não chegava nem a 78, 82 milhões de brasileiros. Então a porcentagem é gigantesca, né? E agora ele tem alguém contra ele, a UDN, né? Batendo de frente com ele ali nesse período. Mas, por mais que ele tinha essas características aí contra o comunismo e tal, já tinha ali um grande líder, João Goulart, né, o tal de Jango. Os nordestinos não vão falar o nome João Goulart direito, vão sempre chamar de Jango, então fica Jango, acaba sendo conhecido assim, que depois vai ser presidente do Brasil, a gente vai ver isso então. Ele acaba sendo ministro do Trabalho, e Getúlio Vargas agora vai dar uns apoios aí, agora aquele ditador, né, aquele tradicional, agora vai ser libertário, vai mudar um pouco o Brasil, vai liberar mais e vai ter mais parcerias. Então o Brasil já vem com o objetivo de recuperar a economia nacional. Vargas então adotou um projeto que a gente chama de plano de reaparelhamento do governo, reaparelhamento econômico. Então ele organizou a política em setores, setores industriais, começou a criar rodovias, facilitar a chegada de energia em vários lugares do Brasil, ok? Então vai fazer essa proposta aí com o ministro do Trabalho no período. Então João Goulart, ele aumentou o salário mínimo 100% na época, então isso no período vai ser revolucionário. Até hoje nunca mais o Brasil teve esse acontecimento, né? Então com essa parceria com o João Goulart aí. E ele também, a partir daí, em 46, já se falava sobre isso, uma campanha do Petróleo é Nosso. Em 53, Getúlio Vargas cria a Petrobras. É isso mesmo, a Petrobras, aquela da Lava Jato, que a gente teve uma discussão, ainda tem essa discussão no Brasil, mas a Petrobras vem aí, pessoal, ligada a uma corrupção vergonhosa todo esse período, mas também que vai renovar essa fonte de energia, também explorando o petróleo do Brasil, e vai ter um nome mundial, a Petrobras. Infelizmente, a corrupção é um problema muito sério também dentro disso, até por isso essa briga de ter estatal ou não, aí, esses grandes questionamentos que a gente tem, mas a Petrobras, ao mesmo tempo que ela vai ter essas características negativas, e na Lava Jato isso demonstra o que aconteceu, mas não foi só no governo da Lava Jato, todos os governos tiveram ali, tiraram o seu pedacinho de pão ali da Petrobras, mas a Petrobras ela vai revolucionar toda essa exploração. O Brasil vai chegar aí no século XXI como autossuficiente no petróleo. Você tem noção? É impressionante. Ah, mas Gilmar, por que a gasolina é tão cara? Aí é uma outra história, a gente não vai entrar nesse ponto agora, tá bom?
ele vai agora ser perseguido, agora o governo democrático, ele não é mais o principal, os estados voltaram a ser federais, e agora ele começa uma perseguição ferrenha, a mídia da época, os jornais da época caem matando em cima de Getúlio Vargas, e um desses grandes líderes contra Getúlio Vargas era então um jornalista chamado Carlos Lacerda, que era dono de jornal. Olha que interessante, né? Parece agora Globo e Bolsonaro. Não, não, aí é uma outra história, né? Então Carlos Lacerda vai arrebentar o Getúlio Vargas, uma perseguição toda semana postando, né? Postando, ó, escrevendo matérias sobre o governo e a ditadura do que Getúlio Vargas fez. Essa tribuna de imprensa era o nome do jornal, então acaba se fortalecendo ali. E aí o que acontece? Em 1954, já ali chegando no final do governo, vai então entrar para a história o atentado da Rua Toneleiro. Que atentado foi esse? Carlos Lacerda estava ali com algumas pessoas, tanto que um dos militares que estava com ele acaba sendo morto, então ele sofre um atentado, o tiro acerta no pé, mas acaba matando o militar que estava com ele. E aí é o grande problema. Os noticiários caem em cima, não se falava sobre outra coisa nesse período e conseguiram prender o cara que fez o atentado. E esse cara que fez o atentado, ele era justamente o chefe da guarda do Getúlio Vargas, que vivia na casa de Getúlio Vargas, né? Ficava lá com ele, né? Então as pressões aí se fortalecem muito. Em 24 de agosto, até agosto, se fortalece, todo mundo quer derrubar. Agora, com claramente o cara preso e o cara era chefe da guarda, o Getúlio Vargas não aguenta as pressões, os militares também começam a se fortalecer, os Estados Unidos pressiona também, e aí então Getúlio Vargas acaba se matando, né? Então ele deixa com um tiro no peito, ele deixa uma carta nesse período aí, ele deixa uma carta. E essa carta, então, ela tem vários focos aí para vestibular e também vários focos para a gente entender. Depois eu vou soltar um pouco do trecho da carta para vocês na nossa aula, mas é impressionante como dá para entender muitas coisas na carta de Getúlio Vargas. E aí ele deixa a singela aí e muito forte, aí várias frases muito fortes, mas uma delas é: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E esse suicídio, né, o suicídio de Getúlio Vargas, causou a maior comoção popular do Brasil até os dias atuais. É impressionante o que causou aí a morte, o suicídio de Getúlio Vargas. Acabou o governo de Getúlio Vargas, acabou a era Vargas, ficou para a história, e a partir daí, os governos que vêm depois, então, quem fica no lugar dele é Café Filho, né? O Café Filho, pessoal, foi o único presidente do Rio Grande do Norte, isso. Até hoje, né? Ele foi o único presidente ali. E também, olha que interessante, considerar também o único cristão evangélico também, o único presidente cristão evangélico. Não ficou muito tempo no governo, ele ficou doente, né? Mas ele acabou então fazendo aí, tomando o governo aí, fica no governo, desculpa, no período do suicídio. Ele era o vice, então, até novas eleições. E a partir daí vieram alguns governos com características populistas. A nossa democracia continua ainda sofrendo consequências severas. A gente vai falar ainda sobre esses presidentes aí do período, dentre eles JK, que vai, como alguns jornalistas colocaram na época, abrir as pernas do Brasil para o mundo, né? Muitas empresas vão entrar no Brasil, estrangeiras nesse período, principalmente de montadoras de veículos, mas a gente vai ver isso em outro tempo, beleza? Então até aí, essa foi a Era Vargas, um resuminho aí, já estou aí no limite do tempo. Fique com Deus, bons ventos e até a próxima aula. Olha que legal, não tem trabalhos essa semana, hein? Dá um descanso para vocês. Valeu, galera!